Dois advogados. Quero falar para os cristãos neste momento. Vejam como nós somos abençoados. Temos dois advogados. Hebreus capítulo 7, verso 25, fala do nosso advogado que está no céu, diante do Pai, à direita do nosso Pai. Por que temos este advogado? Porque nós temos um acusador, que se chama diabo. É o acusador dos crentes. E ele vive nos acusando. Mas olha, a Bíblia diz que ele é o acusador. Como que nós descobrimos isso? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nós temos esta palavra. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus nos acusava dia e noite. É o mesmo que compareceu diante de Deus para acusar Jó. É o diabo. Aqui na terra nós temos o Espírito Santo, que veio para ficar conosco até a volta de Cristo. Jesus disse em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou Ajudador, para que fique convosco para sempre. Este ajudador, a palavra que vem lá do grego, é paráclito. É aquele que está do lado. Significa consolador e significa advogado. Enquanto Jesus nos defende no céu, o Espírito Santo nos defende na terra. Ele é o advogado da igreja, da causa de Cristo. Quando nós nos convertemos a Cristo, ele perdoa os nossos pecados. Preste atenção naquilo que eu vou dizer agora. Sendo justificados, nos tornamos filhos de Deus. E nós não somos mais pecadores. Deixamos de ser pecadores. Você pode estranhar essa palavra, mas é verdade, vou provar para você. Em Romanos 5,1, é o versículo que eu citei. Isso quer dizer que nós não pecamos mais? Não. Nós ainda pecamos, mas não temos pecado de ofício. Pecado na nossa vida é um acidente. Nós não vivemos uma vida pecaminosa. 1 João capítulo 3, verso 6 diz assim: todo o que permanece nele não vive pecando. E todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Por isso, irmão, toda vez que você estiver orando, não diga: perdoa a multidão dos meus pecados ou dos nossos pecados. Nós não temos multidão de pecados, não. Quando a gente tiver que pedir perdão a Deus, a gente tem que ser específico, mencionar o pecado. Senhor, pequei nisso, menti ali, acabei mentindo.
eu fiz isso. Não é multidão de pecados. Jesus nos perdoou. Tá? É importante a gente saber disso, porque o diabo vai acusando e diz e você acha que você tem uma multidão de pecados. Então, quem vive pecando é pecador. Mas o crente não vive pecando. Mas agora vem estes versículos que pode deixar a gente numa dúvida. 1 João capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí é um outro detalhe. Se nós falamos que temos comunhão com Ele, que somos cristãos, e vivemos nas trevas, isto é, errando, cometendo coisas ilícitas, então nós estamos mentindo. Nós não temos comunhão com Deus coisa nenhuma. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí nós temos comunhão uns com os outros, isto é, com os nossos irmãos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Por quê? Porque ainda caímos em pecado. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Embora a palavra esteja no plural aqui, é importante considerar que nós não temos multidão de pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, tornamo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado na vida do crente é acidente, não é hábito. A nossa vida espiritual é como uma caminhada. Quando andamos, estamos sujeitos a tropeçar e cair. Mas não vivemos caindo o tempo todo. Podemos cair por um descuido, podemos cair, às vezes, quando olhamos para os lados, olhamos para trás, não vemos os tropeços, quando descuidamos. Então aí cometemos pecado. Nesse momento o acusador dos irmãos sussurra nos seus ouvidos: e você não tem jeito, você cai toda hora, mas não é bem assim não. E às vezes ele fala: você está muito fraco, por isso que caiu. E o crente, quando peca, não é porque ele quer. Ele está sujeito, sim, a ser provocado e revidar com raiva, ira. Aí peca. O Senhor tem uma saída quando nós pecamos. A palavra dele para nós é essa. João, escrevendo na sua primeira carta, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, veja, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado que está a todo momento intercedendo por nós. O objetivo da palavra de Deus, dessa mensagem, e de toda a palavra de Deus escrita que nós recebemos, é para que nós não pequemos. O salmista, no Salmo 119, verso 11, disse: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso, irmão, alegre-se no Senhor. Continue vivendo uma vida de santificação e agradeça porque você tem um defensor, um advogado. Amém.